A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início a um culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. O seu Deus o protegerei.
Eu saúdo todos os que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início agora ao culto da terça-feira. Para você que nos assiste pelo canal 126, no sistema RO, via Embratel, sistema via satélite aberto, gratuito. Para você que nos assiste também pelo canal 85 na Sky Livre, é uma alegria saber que você está aí do outro lado. E também para todos aqueles que nos assistem pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, também aqueles que estão acompanhando pelo canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. E para você que está no YouTube, a gente sempre lembra de dizer da importância de você curtir, comentar e compartilhar o conteúdo. Isso dá relevância ao canal. Nós vamos agora dar início a um momento de culto, de adoração ao nome do Senhor, e o fazemos sempre clamando pelo poder do sangue de Jesus, uma oração de invocação. Aqueles que puderem, eu convido a estar de pé nesse momento, em reverência, em atitude de reverência, em atitude de busca de uma experiência real com o Senhor. Nós aqui não temos por objetivo simplesmente que você assista um conteúdo na internet, no YouTube ou pela televisão. O objetivo nosso realmente é todos, nós aqui, você aí, entrarmos em comunhão com o Senhor e recebemos a bênção dele neste culto. Por isso nós vamos orar agora. Senhor, clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E neste ato, Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores imperfeitos, reconhecemos, Senhor, o nosso pecado e pedimos o Teu perdão. Pedimos, Senhor, que pela operação do Teu Espírito, Senhor, alcancemos esta bênção, o acesso à Tua presença e, uma vez em comunhão contigo, possamos alcançar, Senhor, aquilo que Tu tens a nos dizer nesse culto. É a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aqueles que estiveram de pé podem se sentar. Nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor. Vamos adorar a Deus com um hino e na sequência desse louvor, nesse louvor já vamos viver a experiência de entrar em comunhão com o Senhor. Na sequência desse louvor, nós teremos então a apresentação do pastor Amadeu Loureiro ao conteúdo que chamamos de Conversas Bíblicas, que será o conteúdo doutrinário desta terça-feira, nesse momento de culto. Nós vamos cantar e na sequência daremos então início ao Conversas Bíblicas. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me purificar. O sangue de Jesus vertido ali na cruz tem poder para me libertar. Põe teu sangue em mim, Senhor. Põe teu sangue em mim e dá-me libertação e uma plena Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, aqueles que estão ligados conosco pelo canal 126, da nossa TV também, 50 no canal da Sky, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, a todos a paz do Senhor. Nós vamos dar continuidade ao nosso Conversas Bíblicas, ainda falando sobre o culto, novamente com a presença aqui do pastor Gilson, Amém. Paz do Senhor, pastor Amadeu. Paz do pastor Senhor. Alexandre. Paz do Senhor. Muito bem, passo a palavra ao pastor Gilson. Nós vamos abordar agora um outro lado importante do culto, que é o culto profético, pastor Gilson. Muito bem. A respeito do culto profético, nós já começamos a observar que era uma experiência que, por certo, a igreja dos dias dos apóstolos já possuía essa experiência. Tanto que, na carta que o apóstolo Paulo escreveu, do capítulo 15, 14, aliás, versos 24 e 25, o apóstolo Paulo escreveu assim no texto, ele disse assim: mas se todos profetizarem, todos, quer dizer, a igreja profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar,
de todos é convencido, de todos é julgado. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Muito bem. Isso mostra que quando nós tivemos, pastor Amadeu, no início, lá pelos anos de 1986, uma revelação do Senhor para que o Senhor queria que nós tivéssemos uma mudança nos cultos, que o culto não fosse daquela forma tradicional que nós aprendemos, da tradição. O Senhor queria mostrar uma nova dinâmica do culto. Então, foi quando o Senhor deu as revelações relacionadas àquilo que nós passamos a chamar de culto profético. O que é o culto profético? O Senhor mostrou que queria que nos cultos nós fizéssemos tudo no culto que fosse conforme a revelação do Senhor. E aí, portanto, surgiu a expressão culto profético, que é relacionada a uma reunião prévia ou preparatória do culto, todo o culto, onde ali nós nos reunimos, passamos a nos reunir para poder saber qual a vontade do Senhor com relação ao culto. O que até mesmo cumpriu-se naquele período, a orientação do Senhor de que o Senhor não queria mais que nós fizéssemos aquele sistema tradicional de evangelização dentro do culto, ou seja, levar as pessoas à frente e todo mundo levantar a mão e tudo. Levantar a mão, levar na frente. Ir lá na frente. Então o Senhor mostrou que com o culto profético nós íamos mudar essa mentalidade, porque a pessoa agora iria se identificar de uma forma diferente. E é exatamente sobre isso que nós vamos discorrer aqui e você vai ter uma ideia do que é exatamente culto profético no nosso meio. Pastor Amadeu. Gilson, interessante que o culto profético, só antes do Alexandre falar, quando o senhor deu a revelação, foi numa vigília de pastores. Vigília de pastores, você lembra lá no Manaim? Me lembro, eu estava presente. Estava presente? Estava presente. Nós estávamos todos presentes, Alexandre. 86 já tinha 8 anos de pastor. Aí, eu me lembro, na reunião, o senhor disse assim, eu quero uma vigília com os meus servos, porque eu quero mostrar uma coisa nova. Aí a gente ficava na curiosidade, o que é se vou fazer uma mudança na minha obra, tal. Houve aquele sonho, pastor, sobre a mudança, virarmos para o norte, tal. Mas quando nós chegamos lá no Manaim, no meio da reunião, o senhor usou a expressão numa revelação, culto profético. Aí nós ficamos sem saber o que era culto profético. Mas tudo bem, aí o Jesus estava conduzindo a reunião e tal, mas culto profético. Aí houve uma segunda revelação. O culto que eu programei na eternidade. Isso, exato. O culto, a primeira revelação foi o culto profético. A mudança ia ser no culto. Culto profético. Aí todo mundo Aí a segunda revelação, aí discerne o culto, o que é o culto profético, o que o senhor quer, não sei o que lá e tal. Aí vem a segunda revelação, o culto que eu programei na eternidade. Me lembro. Aí, rapaz, outro silêncio, rapaz, eu me lembro uma coisa. Aí é o seguinte, a partir de agora, vocês vão ter que alcançar, olha a responsabilidade, o culto que eu programei lá na eternidade. Eu me lembro que eu levantei na reunião, assim um pouco mais para frente, disse, não, é isso mesmo. O que nós estamos falando sobre evangelização é o culto domingo à noite. Nós temos que trabalhar porque a mudança era na evangelização, né? Não tinha mais aquele negócio de levantar a mão, aquela coisa. Aí eu levantei e dei a palavra. Culto de domingo à noite, a evangelização, que era o culto chave para nós, né? Aí só da terceira revelação. Não, é todo dia. Todo dia. Aí um pastor levantou chorando. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele levantou e disse assim, eu estou numa dificuldade, porque eu não tenho dons, eu tenho poucos dons. Como é que eu vou alcançar esse culto? Aí, rapaz, a turma, aí uma palavra e tal. Aí a reunião se processou, né? Aí o senhor deu outra revelação, disse, agora vocês têm condição de alcançar isso, porque vocês agora conhecem uma palavra revelada, vocês conhecem o mistério, não falou mistério, falou do sangue, mas vocês têm um outro dado hoje para isso, que é corpo.
o pastor vai trabalhar com a igreja. Eu vou revelar o culto à igreja. Aí nós começamos, Gilson, entendeu? A igreja. Aí foi aquele trabalho com a igreja. E aí, para surpresa nossa, houve até uma revelação que nos surpreendeu quando o senhor disse: isso será para o vosso descanso. Exatamente, esqueci dessa. Quando o senhor falou, isso será para o vosso descanso, aí todo mundo, descanso? Que descanso? Com essa Aí eu- responsabilidade, hein? Que descanso, rapaz. Se a pessoa você chegar todo dia e você chegar em casa, o pastor diz, o que o senhor quer? Olha só, para o culto dessa noite. Aí o senhor diz para o senhor diz, eu quero... É por isso, o pastor Gilson, o pastor Alexandre, que o senhor está agora, nesses dias, chamando a nossa atenção para governo. Nós temos que trazer isso à memória de novo, Alexandre. Entendeu? Essas revelações. Isso. Porque há gerações novas de pastores que às vezes não acompanharam essa evolução que o Senhor nos deu para chegar ao culto dessa forma. Não é isso? É verdade, é verdade. E esse descanso reside justamente no fato de que não compete exclusivamente ao pastor receber a revelação sobre o que o Senhor deseja para aquele culto, mas os membros da igreja participam. Os membros da igreja são usados nos dons espirituais. O Senhor revela aquilo que Ele projetou na eternidade para aquele culto aos vários membros da igreja, até mesmo a crianças. Nós ouvimos recentemente um testemunho, há poucos dias, de uma igreja aqui perto de onde estamos, em que uma criança de 9 anos teve uma revelação sobre um determinado hino que deveria ser cantado. E quando aquele hino foi cantado, ninguém sabia quem havia tido aquela revelação. Mas quando o hino foi cantado, houve um quebrantamento geral na igreja. Ou seja, foi realmente um hino que o Senhor havia determinado que fosse cantado, e a prova é que houve aquela poderosa operação do Espírito Santo durante aquele hino. Coisa maravilhosa. Gilson, quando o senhor deu... Você sabe qual foi a primeira experiência de culto profeta da igreja de Vila Velha 1? Lá onde você era pastor na época. A primeira experiência, nós descemos do Manaim, sábado, domingo de manhã e tal, nós fomos para o culto, fomos fazer a experiência. O senhor deu um dom. Um dom. O senhor disse, vai entrar um jovem, e esse jovem, ele pegou a moto, foi para a BR-101, andou 40 minutos em direção, pela rodovia, para encontrar uma carreta para entrar debaixo dela. Mas ele está aqui hoje, o senhor quer dar... Sabe quem é esse jovem? Henrique, pastor lá em São Paulo. Oh. Ele era daqui. Rapaz, esse rapaz, foi a primeira experiência, ele estava lá chorando. Ele, jovem, ele tinha uma pequena empresa e tal, entrou numa dificuldade financeira grave e tal, rapaz. Rapaz, ele entrou no desespero, o rapaz tentou correr. Aí ele veio, parou ali, rapaz, o primeiro dom com ele, rapaz, foi uma coisa espetacular, coisa extraordinária. O dom, eu te diz uma coisa interessante, quando o Senhor revela, né, aquilo que não é do Senhor, desloca. Há um deslocamento da opressão, entendeu? E o Espírito opera. É como um farol à noite, né, que bate sobre o olhar de alguém, naturalmente cega, né, os olhos. A revelação vem exatamente para deslocar, né, Alexandre, bom, eu queria que você falasse, o seguinte, uma pergunta que sempre se faz às vezes os mais novos fazem. Será que será que há muita gente preocupada em que o culto profético é só para a evangelização? Ou você tem um culto profético também para o membro da igreja? Realmente é uma pergunta importante, porque alguém pode não estar bem esclarecido a respeito desse assunto. Certamente que o culto profético é não somente para o visitante, não somente para a evangelização, mas também ele alcança o membro da igreja, porque o Senhor também revela
necessidades que ele quer atender, necessidades dos membros da igreja. E nós temos sempre essas experiências de que quando vamos ao culto, nós crentes, e estamos enfrentando uma situação especial em nossas vidas, vem uma palavra e o Senhor orienta claramente a solução, a decisão que nos convém tomar. O Senhor faz uma promessa de vitória. Eu me lembro de uma ocasião de um irmão que recebeu uma carta de sua empresa dizendo que ele seria demitido. Ele morava fora daqui do Espírito Santo. Morava fora. E veio a um culto aqui, e nesse culto o Senhor falou a ele, servo do Senhor, numa igreja nossa, distante daqui. E aqui o Senhor disse que a segunda-feira ele teria uma surpresa, de que houve um engano e que ele não seria demitido da empresa. E assim se cumpriu, exatamente. Ele já pôde passar o fim de semana glorificando o Senhor, em paz com o Senhor, sabendo que o Senhor cumpriria a sua promessa. É notável também um aspecto, é que outra pergunta que normalmente se faz, né, com relação ao culto profético, é como é que se processa, né, o culto profético, o modus operandi, né, de um culto profético. Quem é responsável pelo culto profético em cada dia, né, dos cultos? Isso é bom. Esse aspecto é interessante, né, a gente abordar aqui. Bom, é claro. Isso por quê? Porque nós temos, naturalmente, e aliás foi uma outra grande bênção que o Senhor nos deu, em termos de descanso nosso, porque a revelação era essa. Isso será para o vosso descanso. Um primeiro aspecto do descanso foi o seguinte, é porque nós antes, eu me lembro, a gente chegava um pouco mais cedo na igreja e sentava num lugar qualquer ali e começava a folhear, o que eu vou pregar hoje, Senhor? E aí consulta uma coisa, consulta outra. Quer dizer, esse esforço já não precisamos fazer mais. E já chegamos lá, encontramos as revelações, então o Senhor já pelejou por nós. O outro aspecto do esforço também é que com o culto profético, muitos irmãos da igreja começaram a buscar dons espirituais. Então a igreja passou a ter mais número de pessoas com dons espirituais, o que é bom para o pastor, né? Quando a gente pega, por exemplo, o culto da quinta-feira hoje, e a gente distribui um grupo ali de obreiros e diáconos para orar pelos irmãos, então quanto mais irmãos estiverem ali naquele grupo que tem dons espirituais, é melhor. E vai orar por um irmão, por um visitante no culto da quinta-feira, um culto de oração, e aí o Senhor dá o dom espiritual, vem a orientação e tudo, né? Então isso foi outro descanso para nós. O pastor não precisa fazer isso sozinho. Ele tem um apoio do corpo, né? A igreja, para isso. E o outro aspecto também importante, com relação a esse descanso nosso, é que foi quando o Senhor mostrou a necessidade de dividir a igreja em grupos de assistência, né? Então cada dia de culto tem um grupo de assistência que é responsável pelo culto. Aí é esse grupo que vai buscar, vai reunir o culto profético para saber o que o Senhor quer naquele culto, né, naquele dia. E o grupo de assistência, Gil, só para completar isso aí, o grupo de assistência surgiu por causa do nosso voluntariado. Entendeu? Porque é o seguinte, algumas igrejas, Alexandre, cresceram muito. E a gente não tinha como atender. Eu fico impressionado como o Espírito Santo teve misericórdia de nós, Gilson. Você está entendendo? Porque eu fico olhando, hoje o Alexandre tem essa experiência, que está com trabalho aí no exterior, leste europeu, aquela coisa toda, você também na África e tal. Mas eu fico olhando o que o Espírito Santo fez conosco. Ele nos fez uma coisa assim linda e maravilhosa. Ele nos ensinou, rapaz, assim como a igreja primitiva. Paulo diz assim, eu recebi do Senhor, aquilo que também vos ensinei. O Senhor foi nos ajudando, rapaz, porque nós éramos voluntários. Então, igrejas grandes, e nós não sabíamos como cuidar de igrejas. Uma igreja com Vila Velha tinha 400 membros na época, depois surgiu o Moby Dick e tudo mais. O Moby Dick veio depois. A gente não tinha como atender. Aí o Senhor disse assim, divide a igreja em células. Aí o Senhor deu uma definição, a definição científica de célula é a menor unidade do corpo que mantém as mesmas
particularidades do corpo, quer dizer, a mesma genética, a mesma coisa e tal. Então você pega a igreja e divide a igreja em grupos, e na verdade, cada grupo é a igreja, é uma parte da igreja. Isso fez com que o pastor tivesse agora o domínio da igreja toda, mas com os grupos, cada diácono tomava conta de um grupo, você via a necessidade. Isso foi espetacular para nós, ajudou o nosso voluntariado. Aí quando veio o culto profético, o senhor, o senhor começou a nos ensinar. Coloca o grupo de assistência para cada dia. Entendeu? Aí o que acontecia? Havia uma expressão de que Gedeuti dizia, né? Olha, o culto profético de amanhã começa quando acaba o de hoje à noite. Entendeu? Aí a turma começou, né? Aí o grupo, por exemplo, o grupo de assistência responsável por aquele dia ia de madrugada, fazia de madrugada, passava o dia, tinha uns que fazia aquele jejum de 5 até depois do culto, voluntariamente e tal. E, rapaz, os dons vinham. Era uma coisa espetacular. Isso. Então o senhor fez grupo de assistência e culto profético. Foi uma... Foram Para o duas nosso coisas ao mesmo descanso, tempo. né? Foi uma coisa Ah. espetacular. Há muita coisa, Gilson. É igual a EBD hoje. Rapaz, a EBD, ô Gilson, hoje, eu falo para os companheiros... Escola Bíblica Dominical. Rapaz, nós tínhamos uma dificuldade. Olha, eu que tinha um pouquinho de mais, não é facilidade, mas um pouco mais de facilidade, entendeu? Entregar uma palavra, aquela coisa toda. Mesmo assim, chegava no domingo durante o dia, rapaz, era uma batalha. Era uma batalha. O que eu vou pregar hoje? Será que eu já preguei isso o mês passado? Não sei o que é uma luta. Rapaz, a escola bíblica, rapaz, foi uma maravilha para isso. Pô, essa última agora nós tivemos 14 sugestões de mensagens, né? Misericórdia, Pode escolher à semana vontade. toda, depois foi escolher, não pastor, mas os outros. É uma coisa maravilhosa. Então isso é realmente o que representa para nós o culto profético. Né? O pastor Alexandre, você está muito integrado com né, o leste europeu, com esse pessoal aí fora, não só o leste europeu, mas também o país lá, você também na África. Isso tem sido uma coisa, assim, para eles, assim, uma coisa notável, né? É verdade, é verdade. É um dos aspectos da obra que realmente impressionam os nossos irmãos, pastores das mais diversas denominações, que entendem a obra e que passam a praticar a obra. Eles são profundamente atraídos pela nossa experiência de culto profético. E nós nos surpreendemos quando chegamos numa determinada reunião com um grupo de pastores da Rússia ou do Cazaquistão, e eles nos contam experiências que eles têm com o culto profético. Experiências em que o Senhor revela os segredos do coração. Ainda recentemente, em janeiro, estivemos na Costa Rica, de um pastor que não conhecíamos, e de repente disse, não, eu aprendi uma vez, estive no Brasil há 4 anos e aprendi o culto profético. E desde então estamos sendo usados nos dons espirituais. O Senhor revela os segredos do coração dos visitantes e nos contou alguns testemunhos de visitantes em que o Senhor falou exatamente sobre a sua situação, os segredos do seu coração que contribuiu para a sua conversão. Então estão sendo surpreendidos como o Espírito Santo está operando da mesma forma que opera entre nós no Brasil, por esse mundo afora agora. Veja só, Alexandre e Gilson, como o Espírito Santo nos surpreende, pelo seguinte, porque não tem mais nada para se, a nível de Bíblia e a nível de Evangelho, não tem mais nada para se dizer do que já não se tenha dito. É verdade. Então, homens notáveis, Deus usou homens notáveis, no século passado, aquela coisa toda. O que nós teríamos para apresentar aí fora, para tudo
entendeu? O que nós teríamos para apresentar, entendeu? Por mais notáveis que fossem, entendeu? Então, houve a necessidade de que essa operação acontecesse. Então, é como eu estou dizendo para vocês, e eu digo para os irmãos, aqueles que estão nos assistindo, o Espírito Santo nos ensinou de uma maneira impressionante. Só para abrir um parênteses para o Dodge, foi nosso segundo presidente, o Dodge tinha umas coisas muito interessantes, né? Principalmente, ele Sara, você sabe que aquela divisão de criança, intermediária e adolescente, só nós é que temos. A ciência não concorda com aquilo. Ah, sim, naquelas faixas etárias, né? Aquelas, por exemplo, a adolescência, por exemplo, na mulher pode ir até 21 anos, no homem até 24 e tal. Nada daquelas datas e tal. Mas a nossa experiência é que aquilo ali é que está certo. Porque foi revelação. E é por isso que nós hoje temos um trabalho com criança diferente de tudo que existe por aí. Então, o Espírito Santo nos ensinou muita coisa. É uma coisa assim espetacular. Então, como nós estamos falando sobre culto, e esse assunto nós resolvemos, sabe? Irmãos, nós estamos tratando esse assunto para que as igrejas sejam movidas a isso que nós estamos falando aqui, para que nós começássemos a desenvolver mais isso dentro das igrejas, como experiência nova. O pastor Gilson falou sobre os dons, o pastor Alexandre falou, a experiência lá fora, como eles estão, de novo, porque tudo já se falou sobre evangelho, sobre teologia e tudo mais, mas isso que o Espírito Santo tem feito conosco, o pastor Gilson falou aqui, nós vamos ter que aperfeiçoar isso e, através do governo, nós, de pastores agora, fazer com que isso... Nós temos tudo, o Senhor nos deu tudo. Entendeu? O culto, a palavra, a doutrina. Não é, Gilson? Temos tudo exatamente para cumprir a vontade do Senhor, porque é tudo de acordo com a vontade dele, né? Então, realmente, nós temos tudo hoje, o recurso da palavra, temos o recurso da escola bíblica, temos o recurso dos dons espirituais, e o nosso povo, né, que, como o corpo de Cristo, tem nos ajudado muito nos nossos ministérios nesse sentido, né? Isso. Amém, irmãos. Nós estamos encerrando essa segunda parte aqui nossa sobre o culto, né? Agradeço aqui a participação do pastor Gilson. Amém. Pastor Gilson, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Amadeu. Amém. Amém, obrigado. Palavra, pastor Gilson. Aqui uma bênção. E o pastor Alexandre. Irmãos, a paz do Senhor. Até a próxima. O Espírito de Deus fala sua igreja, vem buscar os remidos que foram lavados no sangue do Cordeiro, no sangue do Filho.
Eis o canto de vitória. Vemos o Rei da glória. Veremos o Rei Jesus. Que foi morto ali na cruz. Ressuscitou, dando vida ao pecador. O Espírito de Deus fala à sua igreja. Jesus virá, o Cordeiro vivo, Jesus Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então ao final de mais uma edição do Conversas Bíblicas, que e você recebe na forma de culto. Por quê? Porque o objetivo que o Senhor tem nos dado, nos chamado, nos orientado, é que às terças-feiras nós tratemos de temas doutrinários com aqueles que estão nos assistindo nas nossas transmissões. Então, você recebeu hoje um tema doutrinário e assim a gente cresce mais no entendimento da palavra. Amém? Nós vamos agora orar, entregando no altar do Senhor esse período. Convido aqueles que puderem mais uma vez estarem de pé para esse momento de oração. Senhor, te louvamos, glorificamos o teu nome pela tua direção, pelo teu ensino. Senhor, porque como igreja, como povo teu, Senhor, nós não estamos sozinhos, não estamos, Senhor, sem rumo nesta vida. Muito pelo contrário, Senhor, pela ação do teu Espírito, pela tua direção, pela doutrina da tua palavra, a maneira como ela nos é trazida, revelada pelo teu Espírito Santo. Senhor, a tua igreja tem uma direção e nós vivemos essa direção. Louvamos por isso, louvamos por mais uma experiência contigo. Pedimos agora que tu nos abençoes, recebas no teu altar o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso culto dessa noite. E em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Temos encerrado o culto. Aqueles que estiveram de pé para esse momento de oração, fiquem à vontade, podem se sentar. Mas antes de nós nos despedirmos, alguns rápidos avisos aqui. O primeiro aviso que nós queremos dar é esse número que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Tem um QR Code ao lado que você também pode utilizar, apontando a câmera do seu celular para ele. Se você fizer assim, o seu aparelho já vai ser redirecionado para uma ligação. Essa ligação é gratuita. Do outro lado da linha, nós temos um pastor que está de plantão neste momento, neste horário, e todos os dias da semana nós temos, qualquer horário, de noite, de madrugada, você pode ligar e você vai ser atendido, sua ligação vai ser atendida e o pastor vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, vai te ouvir. Você precisa desabafar, precisa falar das lutas que tem vivido. É assim mesmo, o mundo ele é cheio de aflições, isso é bíblico, mas nós temos aqui uma experiência com o Senhor para compartilhar com você. E se você quiser viver esta experiência junto conosco, não deixe de ligar. Um detalhe, nós não vamos pedir nada a você. Não vamos pedir nenhuma contribuição financeira, oferta, campanha, não vamos tentar vender nada para você, não temos esse objetivo. Nosso objetivo é apenas, de graça, dar aquilo que de graça nós temos recebido, que é a bênção do Senhor, é a paz que o Senhor tem nos dado. Então, se você precisa de uma bênção, ligue nesse número. Se você conhece alguém que esteja precisando, compartilhe também esse número para que essa pessoa possa ter acesso a esse recurso que está à disposição de todos. Se mora no exterior, esse número 0800 que falamos é para o Brasil. Para o exterior está aqui o número que é o número do WhatsApp, que está à sua disposição também para você fazer a ligação por WhatsApp, vai ser atendido da mesma maneira, tá certo? Não deixe de fazer essa ligação. Deus tem uma bênção para o seu coração. E por fim, se você teve uma experiência com o Senhor nesse culto, se aquilo que foi trazido, a parte doutrinária, o conversas bíblicas, o louvor que foi entoado no início, se Deus falou ao seu coração
e você quer compartilhar isso conosco, interagir conosco, está aqui o QR Code que está aparecendo na tela. É só apontar a câmera do seu celular. Dessa feita agora, o seu celular vai ser redirecionado para o WhatsApp e lá no WhatsApp você vai digitar, né, vai informar qual foi a experiência que você teve nesse culto. Será uma alegria saber essa experiência, receber a sua mensagem, receber a sua interação. Nós somos isso, essa é a nossa experiência, uma igreja onde você participa, onde você interage conosco. Amém? Chegamos assim ao final. Desejamos a todos a paz do Senhor Jesus.